todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Nossa costura de hoje é um short jeans, um short com recortes, com bolsos, bem no padrão jeans mesmo, com todos os detalhes que uma calça e um short jeans costumam ter. O molde é um molde exclusivo dos membros sênior do canal. Ele estará disponível para os membros sênior na página da comunidade. O acesso à comunidade está no link na descrição deste vídeo. E os benefícios para membros júnior ou sênior podem ser vistos também neste link. Eu peço que leiam a descrição do vídeo, porque lá vocês podem encontrar todos os links para as demais páginas Dona Fada, para o site do nosso parceiro comercial, cupom de desconto que o nosso parceiro comercial nos oferece, enfim, todas as informações necessárias. Dúvidas que vocês tiverem a respeito de molde, a respeito da costura, a respeito de modelagem, de venda, de molde gratuito, todas essas dúvidas devem ser dirigidas ao grupo de suporte ao canal, cujo link também se encontra na descrição do vídeo. Vamos então começar a nossa costura de hoje. Primeira coisa importante de saber, importantíssimo. O molde que vocês vão receber arquivos infantis e arquivos de adulto. Nenhum desses arquivos está com margem de costura. Então vocês vão ter que acrescentar margem de costura em qualquer um dos moldes que vocês forem usar desses arquivos de short jeans. Como é que você faz isso? Você pode acrescentar 1 centímetro de margem de costura, como é o normal nos nossos moldes, mais 2 para a barra, ou você pode, se você quiser fazer, como nós vamos mostrar neste vídeo, nós vamos fazer com costura inglesa. Para a costura inglesa, você precisa de 1,5 centímetros de margem de costura, aonde você for fazer a costura inglesa. Eu estou trabalhando aqui com jeans com elastano. Foi o jeans mais macio que eu achei aqui na cidade, sem ser jeans camisaria. O jeans camisaria para calça ou shorts é muito mole. O jeans 100% algodão é muito duro. Esse não é exatamente o que eu queria, mas foi o que eu achei. Se você tem uma máquina industrial que faz costura em tecidos grossos, você pode pôr 1,5 centímetros de margem de costura nas laterais, em cima e nos ganchos. A minha máquina não costura coisa muito grossa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu coloquei 1,5 centímetros de margem de costura nas duas laterais, tá? O short tem aquela pala atrás, então a costura dessa pala no short eu também vou fazer com costura inglesa. Então, na parte de baixo da pala eu coloquei 1,5 centímetros e na lateral 1,5 centímetros, porque ela é continuação da lateral dos shorts. Na parte de cima e na parte interna da costura, que corresponde ao gancho, eu coloquei 1 centímetro. Na parte da frente, 1,5 centímetros na lateral, que vai ser costura inglesa. 1 centímetro na parte de cima, porque a parte de cima da frente vai ser a costurada com o cos. A parte de cima das costas aqui vai ser costurada com a pala. Então, tem 1,5 centímetros na pala, 1,5 na parte de cima. 1 centímetro no gancho, entre pernas 1 centímetro. Eu coloquei na barra 3 centímetros, para ter uma maior flexibilidade na hora de fazer essa barra. O cos é esse aqui, e nós só vamos cortar esse cos depois que nós estivermos com o short quase todo montado. E aí eu explicarei para vocês as 3 formas de usar esse cos. Bolsos. Vocês vão receber no molde o maior tamanho de bolso. Para os tamanhos maiores, você vai acrescentar 1 centímetro de margem de costura, tanto nos 4 bolsos da frente como nos 2 bolsos traseiros.
Como eu estou trabalhando aqui com o tamanho menor dos shorts, que é o 8, neste arquivo, tá? Nós temos um outro arquivo que vai de, acho, se não me engano, de 2 a 7 anos. Neste arquivo que eu estou usando é o de 8 a 16. Eu estou trabalhando aqui com o molde de 8 anos. E vou cortar o bolso de 16, que é o único tamanho que nós temos. Então, o que eu faço? Eu não preciso de margem de costura aqui. Eu estou usando o bolso grande no tamanho pequeno. Eu vou cortar os bolsos no tamanho exato do molde e depois adaptar aqui a nossa parte, tanto das costas quanto da frente. Este bolso, é o das costas, deverá ser cortado 2 vezes. Este bolso, que é o da frente, 4 vezes. Uma parte que é a parte de baixo, a outra parte que é a parte que a gente vai costurar aqui no desenho do bolso. Uma explicação a respeito do cos. Nós vamos entrar em maiores detalhes depois. O tamanho desse cos eu cortei como intertela. Nós não vamos usar aqui no jeans intertela porque já é um tecido grosso. Eu cortei como intertela porque se você quiser usar esse mesmo molde para fazer num tecido mais verão, um tecido mais delicado, uma tricoline, você usa o molde como intertela e acrescenta centímetros de margem de costura. Nós aqui, quando formos cortar o nosso cos, já vamos acrescentar 1 centímetro de margem de costura porque não precisamos de intertela, tá bom? Deu para entender, né? Se for fazer num tecido fino, corta a intertela do tamanho do molde e no tecido acrescenta a margem de costura. No jeans você vai acrescentar a margem de costura porque não precisaremos de intertela. Vamos cortar então o nosso molde. Estão aqui então as nossas peças cortadas. No bolso traseiro, a linha que vocês encontrarão aqui é a dobra para fazer o acabamento. Então, independente do tamanho, vocês cortem sempre aqui um pouco maior na parte de cima para poder trabalhar melhor com esse acabamento. Fazer um acabamento mais largo, se você quiser, trabalhar com mais facilidade. Se ficar grande, você depois recorta. Estão aqui os 4 bolsos, que são os bolsos da frente, 2 a parte de baixo, 2 a parte do desenho. Costas e a pala das costas. A pala das costas será costurada com costura inglesa aqui. Ela vai ficar dessa maneira. E uma informação agora importante para vocês. Este molde não é cintura alta, também não é cintura baixa, tá bom? O nosso cos vai ser costurado aqui. A cintura é aqui. O cos está da cintura para baixo, não da cintura para cima, como normalmente é a cintura alta. Deu para vocês entenderem, né? Ele vai ficar aqui a parte de cima do cos na cintura e desce para o quadril. Resumindo, da cintura para baixo, vocês terão o cos. Cintura alta normalmente é da cintura para cima. E nós vamos começar a nossa costura preparando separadamente frente e costas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é costurar a pala das costas na parte de baixo do short. Nós vamos fazer costura inglesa, então ela precisará ser costurada pelo lado direito. Então vocês estão vendo aqui, olha. Lado direito do short, lado direito da pala. A parte mais alta dessa pala é a parte que deverá ser alinhada ao gancho. Então, olha, direito, direito, avesso, avesso. Você vai alinhar, alfinetar e costurar. Esta costura, vocês se lembram, nós marcamos 1,5 cm. Então, você vai costurar isso com 1,5 cm de margem de costura. Tanto de um lado quanto do outro, nas duas partes do short. Avesso do short voltado para o avesso da pala, parte larga voltada para o gancho, tá bom?
Você alinha, se tiver dificuldade com a medida, ou você usa o medidor próprio da máquina, ou você marca o seu 1,5 centímetros de margem de costura aqui. Uma vez costurado, nós estamos com ele assim, ó. Costuramos a pala no short, usando 1,5 centímetros de margem de costura. Nós vamos agora rebater essa costura para fazer a costura inglesa. Então, aqui do lado dos shorts, você vai marcar 1 centímetro acima da linha que você fez a costura. E vai cortar o tecido aqui nesse centímetro. Só o tecido do short, tá bom? Não o tecido da pala. Então, você separa e recorta. Uma vez recortado, você vai dobrar exatamente na medida do recorte ali, do tecido de baixo. Quando você faz essa marcação e faz isso, você garante que ele vai ficar igual, que vai ficar todo ele aqui com 1 centímetro. Dobrou, virou para o lado direito e você vai costurar agora bem aqui rente à dobra. Ele ficará dessa maneira, olha. Você fez a marcação para a costura dos 3 centímetros, costurou. Depois você vai alinhar o pezinho da sua máquina, se baseando na costura que já está feita. Fez a dobrinha e costurou novamente. Ele vai ficar assim bem perfeitinho. Uma explicação aqui, é um detalhe. Vocês observem que a costura aqui, ela não é reta. Você vai costurar dessa maneira. Então, ela vai estar abaulada para um lado na pala, abaulada para o outro no short. Quando você faz esse tipo de costura, normalmente, principalmente em tecidos grossos, em uma das pontas vai dar uma pequena diferença, que é essa que vocês estão vendo aqui, olha, ela não está totalmente reta. Você vai alinhar a sua régua e vai marcar para que isso daqui fique reto. Você não costure ela com essa diferença, porque em tecido grosso, especialmente, aparecerá, vai ficar abaulado. Então, você faz esse acerto nas duas partes. E nós vamos marcar, então, o bolso. Como eu marco o bolso? Tá aqui o meu short. Eu vou dobrar aqui o bolso no final dele e vou dobrar aqui onde está o bolso, tá bom? Dobrei, alinhei. Vejam, ele está alinhado. 1 centímetro para cá, 1,5 para cá. Dobramos, dobramos. E eu faço a marcação, então, aqui de onde será colocado o bolso. O meu bolso foi cortado assim. Nós aumentamos aqui para cima, vocês se lembram, só para cima. Como é que eu faço a marcação agora para deixar esses bolsos iguaizinhos? Primeiro eu marco a dobra do bolso. Alinho e marco. É simples. Agora você vai recortar o bolso, tá? Você marca aqui, digamos, 1 centímetro de margem de costura e recorta. E faça essa marcação com a régua, que é para ficar direitinho. Eu normalmente dobro, alinho aqui as laterais e faço a marcação com a régua de um lado só. Então, eu vou marcar aqui, olha, 1 centímetro. 1 centímetro. 1 centímetro. E 1 centímetro. A marcação acompanhando o desenho do bolso. Marcado, você recorta. Recortado, nós temos agora, então, o tamanho necessário do bolso. Então, você alinha aqui onde nós dobramos para marcar, você vai alinhar aonde foi marcado. Alinha no centro e faz a marcação da onde nós vamos dobrar esse bolso agora. Você marca usando o molde que você fez. Faremos essa marcação nos dois bolsos. Agora você vai passar um overlock ou zigue-zague aqui em volta e depois disso, se você
tiver uma máquina industrial, você pode dobrar uma vez e depois dobrar de novo. Na minha máquina eu não conseguiria costurar o bolso depois. Então eu vou passar o overlock ao redor dele todo, dobrar aqui e vou dobrar usando a medida que nós fizemos aqui. Vou dobrar, alinhavar isso tudo antes de colocar o bolso na calça. Aqui está, olha, alinhavadinho o bolso. Fizemos a marcação de um lado. Para fazer a marcação do outro lado de forma idêntica, eu marquei aqui com giz. Então você faça essa marcação com giz, alinha bem alinhadinho aqui as duas partes dos shorts e dá uma batidinha aqui onde tem a marcação. Ela passou para o lado de cá. Passou fraquinho, mas dá para você ver o suficiente para completar com o seu giz e as duas marcações de bolso ficarem idênticas, tá bom? Agora, com o bolso alinhavadinho, você vai costurar prendendo essa abinha dele. Costura aqui mais para baixo, duas costurinhas. E depois de costurado, você vai alinhavar novamente na marcação que nós fizemos. Depois de alinhavada que nós vamos costurar esse bolso, primeiramente bem rente a dobra, depois uma segunda costura, como foi feito aqui. Costurados os bolsinhos, nós estaremos com eles assim. Está aqui o bolsinho, você fez as duas costuras, passou um zigue-zague fechado dos dois lados em cima, que é o reforço do bolso, e a parte das costas então está pronta. Nós vamos deixar agora do jeito que ela está, porque mais para frente eu vou mostrar para vocês 3 maneiras de colocar o cos. Então eu preciso das costas abertas por enquanto. E nós vamos começar então o bolso da frente. Nós estamos então com os dois lados da frente, gancho e o bolso lateral. Nós cortamos 4 bolsinhos, lado direito, lado direito. Um desses bolsinhos é a parte de dentro do bolso, é o que complementa, é o que completa a lateral. O outro desses bolsinhos será a parte de fora que fará o acabamento aqui. Então, o que nós fazemos aqui? Você alinha o seu bolso. Espera aí que eu acho que se eu fizer pelo avesso fica mais fácil para vocês enxergarem. Bom, acho que dá no mesmo, né? Mas enfim, você alinha o seu bolso tanto aqui na parte de cima quanto na lateral. E faz a marcação do desenho que nós temos no short. A mesma coisa, claro, do outro lado, tá? Você alinha lateral e cintura e faz a marcação. Marcado, nós temos então os dois bolsinhos, que é o acabamento da parte de cima, e as duas partes de baixo. Então, recortamos. Então, uma vez feito o recorte do bolso, da parte interna do bolso, nós estamos com ele assim, os bolsinhos que fazem o acabamento do recorte e a parte de baixo do bolso. Em calça jeans, normalmente, é colocado daqui para baixo e daqui para baixo um outro tecido simples, um tecido de algodão mais fino do que o jeans, para que não fique muito grosso na calça jeans. Não é isso que nós vamos fazer aqui agora. Eu vou mostrar para vocês a maneira de costurar o bolso da maneira como nós cortamos aqui, as duas partes em jeans.
e vou mostrar para vocês num vídeo separadamente, posteriormente, como é que nós fazemos esse bolso que fica só com um trecho em jeans e o resto em tecido de algodão. Bom, cortado então, o que nós vamos fazer agora é costurar aqui. Nós vamos costurar usando no máximo meio centímetro de margem de costura, acompanhando o desenho do bolso. Costurou, você vai fazer os piques aqui no lado curvo da costura. Aí você vai pegar a parte do bolso, virar a costura virada para o lado do bolso e rente a costura você vai passar uma costurinha rebatendo. Dessa maneirinha aqui como vocês estão vendo. Vamos agora virar isso para dentro, alinhar tanto cintura quanto lateral, passar uma costura aqui bem rente à costura do bolso e a outra costura fazendo rebatido duplo. Com o bolso costurado, está aqui, olha, está ele presinho. Você vai pegar agora a parte de baixo do bolso, o direito voltado lá para o direito do short, dessa maneira, tá bom? Você vai alinhar com o bolso que já está costurado, costurar aqui ao redor, passar overlock ou zigue-zague e o bolso ficará dessa maneira. Nós estaremos com o bolso assim, por dentro dessa maneira, e você vai fazer uma costurinha, segurando a parte do decote, segurando a lateral do bolso. Depois de feito isso, é que você vai então colocar o zíper. E a colocação do zíper nós temos em um vídeo separado que estará na descrição deste vídeo. E nós estamos então com a parte da frente pronta. Depois, na hora de colocar o cos, nós vamos cortar o zíper. Parte da frente pronta, parte das costas pronta. Nós vamos agora fechar esse short para colocar o cos. E nós temos aqui 3 maneiras para fazer isso. A primeira delas seria você costurar as laterais, depois fechar o gancho, medir a cintura, medir o cos e cortar o cos na dobra do tecido. Vai estar anotado no molde o que seria a dobra do tecido se você for usar cortando na dobra do tecido, e colocar o cos. Esta é uma das maneiras, é a maneira que eu menos sugiro que seja feita, porque conserto em calça, principalmente em calça de tecido grosso como é jeans, a gente normalmente faz nas costas. Quando você tem um cos inteiro, você tem que praticamente tirar o cos inteiro para poder fazer esse conserto. Então essa é uma das maneiras, pode ser feita, mas não é como nós vamos fazer. A segunda maneira é você costurar os ganchos das costas, costurar aqui os 2 ganchos, medir parte das costas, medir parte da frente. Então você vai cortar do centro aqui o tamanho do cos das costas, o dobro evidentemente. E na parte da frente você vai cortar, vamos abrir aqui para poder ver o tamanho exato. Você vai cortar pela parte arredondada do cos, você vai cortar uma parte para um lado, outra parte para o outro lado, tá bom? E você fica dessa maneira, depois você fecha as laterais, fechando o cos. E também não é essa maneira que nós vamos usar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira que eu acho até que eu já mostrei em algum outro vídeo. Neste caso, nós vamos fazer costura rebatida também na lateral. Então, o que você vai fazer? Você vai costurar essas 2 laterais pelo lado direito. Você vai fazer a marcação do 1,5 centímetro, que é a margem de costura que nós deixamos para fazer costura inglesa. Vocês se lembram quando nós cortamos o molde,
eu expliquei para vocês que para a costura inglesa a gente precisa de 1,5 cm de margem de costura. Marquei o 1,5 cm. E agora você vai à máquina e vai costurar obedecendo a marcação do 1,5 cm que você fez. Você vai fazer isso, claro, dos dois lados. Depois que nós costuramos, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na costura da pala. Você vai cortar o lado da frente do short, tá bom? Você tem que tirar o excesso do tecido da frente. Nós vamos fazer o rebatido para o lado da frente. Se você for fazer o rebatido para o lado das costas, aqui vai ficar com 8 costuras, é muita coisa, tá? Então você vai marcar o centímetro, vai recortar, dobrar, virar para o lado aqui de dentro, como nós fizemos aqui na pala, e fazer a costura rebatida. O que nós fizemos aqui então? Costuramos as duas laterais, costura rebatida, tudo bonitinho, direitinho. Fizemos os passantes. Uma largura boa para o passante é você cortar aqui com 5 centímetros, você corta, dobra ao meio, depois dobra novamente e passa as duas costuras. O passante deverá sempre ser maior do que o cos, tá bem? Então você pode fazer 4, 5 centímetros maior e depois nós fazemos esse acerto. E nós vamos agora então cortar o cos. Como eu disse para vocês, eu estou fornecendo molde correspondente à intertela se você for fazer um short com tecido mais macio, com tecido como tricoline, por exemplo. É melhor você aumentar o molde do que você diminuir. Então eu estou fornecendo o molde da intertela. Se você estiver trabalhando com tricoline, você vai cortar a intertela, colar no tricoline e colocar o centímetro de margem de costura. Como é que você vai medir este cos? Eu corto ele sempre maior. A gente mede e eu sempre corto 3 ou 4 centímetros maior, mas não é necessário tanto. Como é que nós vamos medir esse cos? Vocês vão observar no molde que o cos tem de um lado uma marcação e uma marcação de casa. Isso significa que essa é a parte da frente do cos. Então você vai medir da parte da frente, você abre o zíper da sua calça, aonde você fez a parte de dentro da barguilha, 1 centímetro para dentro da barguilha, você vai medir até onde vai esse cos. Do outro lado, a mesma coisa. Essa é a parte da frente, 1 centímetro de margem de costura. Você vai vir e ver até onde vem o cos. Até aqui e corta, deixando a margem de costura. Esse cos, como vocês podem ver pelo molde, ele é arredondado. Então, ele precisa ser cortado em 2 partes. Ele não pode ser com tecido dobrado ao meio, certo? Então, você vai ter que cortar 2 partes para um lado, 2 partes para o outro. Se você já tiver com tudo fechado, você vai ter que cortar 2 partes, o cos inteiro. Se você for fazer separadamente frente e costas, 2 partes para essa parte da frente, 2 partes para essa parte da frente, o short estará fechado, uma parte para a parte das costas. Sempre observando que este lado é a frente, este lado é a costa. Como que você corta isso no tecido? Seu tecido tá aqui, tá bom? Fio do tecido tá retinho aqui. O molde deverá ser colocado dessa maneira, tá? Não assim, dessa maneira. A parte da frente deverá estar alinhada no fio do tecido. Então eu cortei e fiz a marcação de onde é a frente. Porque depois que você corta, você pode ficar em dúvida onde é a frente e costas. Então você corta e já faz a marcação. Frente, frente, tá bom? Eu cortei a mais, não é necessário.
Agora você vai então, primeiramente você vai passar uma costura segurando os seus passantes. O que eu estou fazendo aqui? Eu coloquei um passante ao lado do bolso, um passante ao lado da costura lateral e um passante a 4,5 centímetros afastado da costura lateral. E já costuramos os passantes aqui. Vamos fazer de conta que já está costurado. Então, alinhamos, nós estamos com a margem de costura aqui do lado do zíper. Do lado das costas, nós não precisamos de margem de costura. Nós já temos a margem de costura no short, que é a mesma que nós vamos usar aqui. E aqui está, então, o nosso cos costurado. 1 centímetro de margem de costura foi deixado do lado do zíper. Tanto de um lado, do lado de fora, quanto do lado de dentro, tá bem? Sobrou aqui, cortamos o excesso e nós estamos então com o cos, a primeira parte do cos costurado, o passante preso. Ao costurar, toda vez que você chegar no passante e no zíper, você dá retrocesso para fixar melhor a costura. Aqui nós temos agora duas maneiras de colocar o forro do cos. Estamos com ele aqui já costurado, que é o lado direito, que é o que vai aparecer no direito da calça. Estamos aqui com o lado direito do lado de dentro do cos. Então você alinha e costura acompanhando a parte de cima do cos. Depois disso, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem, porque nós vamos fazer uma das maneiras apenas. Então eu quero mostrar as duas de maneira que vocês entendam. Depois de costurado, ele vai ser virado para o lado de dentro. Então você vai depois disso pegar o seu passante e costurar o passante aqui em cima também. Essa é uma maneira. A outra maneira é costurar já com o passante sendo preso na parte de cima, com a costura também. Neste caso, nós vamos já ter que deixar a folga que o passante normalmente tem antes de fazer a costura, ou seja, você não pode costurar o passante dessa maneira, você tem que deixar uma folga nele, tá bem? De quanto é essa folga? Você vai deixar uma folga aproximadamente de 2 centímetros. Então você vê até onde chega o passante, 2 centímetros, marca os 2 centímetros. E é aqui então que você tem que alinhar o passante no cos para costurar. Por isso que eu disse para vocês que o passante deve ser sempre maior do que o cos. Eu normalmente deixo 5 centímetros a mais no passante. Por exemplo, o cos tem 5 centímetros, eu faço um passante de 10 e depois faço o acerto. Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente já costura embutindo o passante no cos. Vocês vão fazer isso em todos os passantes. A parte de baixo alinhada na costura, tá bom? Você alinha, aí você mede os 2 centímetros aqui e faz o ajuste do passante no cos. Dessa maneira. Agora então você vai alinhar direito com direito, resguardando o centímetro de margem de costura que nós já temos e costurar ao redor do cos todo. A mesma coisa deverá ser feito, claro, do outro lado. Depois que nós costuramos aqui o cos, olha, costuramos o cos. Você vai virar essa costura agora para o lado do cos interno, da parte de dentro do cos, dessa maneira, olha. E vai passar uma costura pelo lado deste cos bem rente. Isso facilita bastante na hora da gente ajeitar depois aqui o cos, tá bom? Então, depois que nós fizermos isso nas duas partes do shorts, você vai alinhar os ganchos direito com direito.
Então você vai alinhar e você vai observar aqui o seguinte: todas essas costuras aqui em cima vão ter que estar alinhadas, tá bom? Você vai alinhar primeiramente a costura, que é a costura da pala do short, a pala traseira aqui do short. Alinhou, alfinetou. Verifica se está batendo. Elas têm que bater aqui. A costura que une o cos ao short também tem que bater, com a costura virada para cima. Então você vai alinhar aqui também. É aconselhável para fazer esse tipo de roupa é usar jeans com elastano, tá? Então, mesmo que dê uma ligeira diferença, você consegue fazer o acerto na hora da costura. Vamos alinhar agora aqui a segunda costura do cos. Terminamos o alinhamento dos ganchos e nós vamos costurar agora esse gancho. Vocês se lembram que na hora que nós cortamos o tecido, nós deixamos no gancho 1 centímetro, porque eu comentei com vocês que nós não iríamos fazer costura inglesa aqui por causa dessas duas costuras, olha. Então nós vamos fazer uma costura rebatida aqui, mas não inglesa. Então a costura, a margem de costura que nós deixamos aqui é de 1 centímetro. É o que nós vamos usar para fazer essa costura. Costuramos, passamos o overlock ou o zigue-zague. Você vai agora rebater essa costura. Aqui, pelo lado direito, você vai virar essa costura para um dos lados e rebater. Vai fazer um primeiro rebatido, uma primeira costura bem rente a essa costura e a segunda na distância que nós temos aqui. Então agora que nós já estamos com o short fechado, nós vamos fazer a costura que definirá o cos. Você vai virar o cos desta maneira como vocês estão vendo, olha. Esta é a parte da frente, o lado do abotoamento que vai se sobrepor. Nós temos aqui a nossa margem de costura. Esta costura vai ficar para dentro. Então você vai, à medida que nós viramos aqui, você vai virar aqui também. É o nosso centímetro de margem de costura. Alinhar e costurar aqui, fazendo este acabamento, obedecendo esta linha, que é a linha final do nosso zíper. Então você vai fazer isso de um lado e do outro, fechar primeiramente essa costura. Feita essa costura, você tira o excesso aqui na pontinha e nós vamos virar esse cos. Virado, você vai dobrar e vai alinhavar esse cos aqui sobre a parte de baixo. O que você tem que observar aqui? Aqui é onde nós fizemos a costura. Lembra, nós fizemos uma costurinha aqui. Você vai alinhar essa costura primeiramente. E feito isso, você vai fazer a dobra necessária para fazer a costura de baixo, tá bom? O primeiro alinhamento deverá ser sempre onde foi feito a costura do cos, aqui em cima. Vamos fazer isso ao redor da cintura toda. Essa é a maneira que o alinhavo deve ser feito. Você vai dobrar, alinhavar, mantendo a parte de cima alinhada na costura também. A costura que nós fizemos aqui deverá estar alinhada. E sem segurar na parte de baixo os passantes. Alinhavo feito, você pelo lado direito vai costurar ao redor agora do cos. Mantendo sempre alinhado a costura de cima, você vai vir costurando isso. Na hora que você chegar no passante, ele deverá ficar alguns milímetros para baixo da costura aqui do cos. Você vai costurar
costurar o passante, vir, voltar pelo lado de cima. Chegando aqui no passante, a mesma coisa, ele deve ficar alguns milímetros para cima da costura. Então, ele vai ficar alguns milímetros para baixo lá e alguns milímetros para cima aqui. Depois de costurado, é dessa maneira que o passante vai ficar. Ele não vai ficar justo no cós. Ele vai ter uma pequena folga, que é para passar um cinto sem repuxar o cós. Agora, então, só nos falta costurar a entrepernas. Você alinha as costuras e costura de um lado ao outro. Como é uma costura que não pode ser rebatida em todos os tamanhos, você passa a costura 2 vezes, depois overlock ou zigue-zague. Costurou, vai virar a barra e fazer a barrinha com a costura dupla dessa maneira. Com isso, nosso short estará pronto. Nós vamos fazer a casa aqui na parte de cima, colocar o botão na parte de baixo e pronto. Estamos com um short jeans super bonitinho. A costura é fácil? Não. É uma costura para quem usa só máquina doméstica, inclusive, é uma costura bem chatinha, viu? Para fazer esse cós, por exemplo, eu consegui quebrar só uma agulha, mas normalmente eu quebro mais do que uma. Mas eu acredito que é uma costura que, para quem tem paciência, boa vontade, vai valer a pena, porque é realmente muito econômico você fazer uma calça jeans em casa. Nós vamos agora ver as possibilidades desse molde, até porque provavelmente no começo do ano que vem, 2024, nós vamos disponibilizar o molde de calça jeans para adulto e para criança no site Dona Fata. E a costura será essa mesma. Então eu vou dar as explicações básicas de alteração de molde para vocês e as explicações básicas que podem ser diferentes na calça jeans. Bom, vamos ver então como nós podemos usar esse molde. As peças dele que vocês já viram são essas: frente, costas, pala das costas, bolsinho das costas, bolso da frente e o cós. Como já foi mencionado para vocês no decorrer do vídeo, neste tamanho de 8 a 16 anos, o cós do short é da cintura para baixo. Significa o quê? Esta ponta mais alta aqui do cós fica exatamente na cintura. Daqui para baixo o resto do short. Por que eu estou explicando isso? Um short, calça, saia, o que for, com cintura alta, com o cós na cintura, é o quê? O cós fica deste ponto da cintura para cima, tá bom? Nos moldes de 2 a 7 e no molde adulto, o cós está na cintura, não da cintura para baixo, ele está na cintura. Neste, como eu já expliquei, da cintura para baixo. Digamos que você queira fazer este molde também na cintura. O que você tem que fazer? Você vai pegar lá o seu papel de molde e vai riscar no papel este desenho aqui, olha, tá? Você vai colocar o cós e riscar neste desenho. Depois disso, você estará então com a parte do short na cintura e poderá fazer o cós da cintura para cima. Terá um short com o cós na cintura. Claro, este mesmo procedimento você tem que fazer nas costas e na frente. Palhinha, digamos que você não queira fazer com a palhinha. Você vai lá, risca no seu molde sem a palhinha. Pronto, ele vai estar sem a palhinha. Cintura aqui, cós aqui.
Primeira alteração, alteração simples, sem grandes dificuldades. Não quer fazer com bolso, está aqui. Este é o desenho original dele. Você coloca o bolso e corta o short dessa maneira, sem bolso nenhum. Quer fazer uma calça, você vai descer a perna. O que é preciso esclarecer aqui é o seguinte: para fazer uma calça flare ou uma calça skinny, uma calça mais ajustada, exige algumas outras alterações que não é o caso de eu explicar aqui, porque já seriam quase que uma outra modelagem. Então, se você quiser transformar em calça ou bermuda, você desce e será uma dessas calças com perna reta. Ela não vai estar ajustada, ela não vai estar flare, ela não vai estar nada disso. Reta, tá bom? Se você quiser fazer uma calça com perna reta, como parece que está usando hoje em dia de novo, né? Aquelas pernas alongadas retas. É só você descer acompanhando o desenho do short até a altura que você quer que fique, até o comprimento que você quer que fique. Você pode trabalhar com alguma folga na largura desse short, considerando que ele não tem margem de costura. Eu expliquei no começo para vocês que nós iríamos fazer com costura inglesa, então eu acrescentei 1,5 cm. Se você acrescentar, porque ele vai permitir isso, tá? Que você acrescente 1,5 cm nas margens de costura do short e costurar com, por exemplo, 1 centímetro ou 75 milímetros, você vai ter um short um pouco mais largo. A sugestão de tecido para que ele seja calça jeans ou short jeans é que o tecido tenha um pouco de elastano, que é para dar uma maior flexibilidade. Ele não tem uma margem de costura muito grande, então é bom que ele tenha um pouco mais de flexibilidade no próprio tecido. Se você quiser fazer com tecidos mais finos ou com jeans camisaria, por exemplo, eu já expliquei para vocês que o cos, o molde do cos é o molde da intertela, tá? Então você cortaria e colocaria mais a margem de costura, como eu também já mostrei durante o vídeo. A transformação do short em saia também pode exigir um pouco mais de conhecimento de modelagem, mas é possível fazer também se você tiver esse conhecimento. Por que que eu digo isso? Porque uma saia jeans tem normalmente esses recortes que nós temos aqui no short. Nós até temos, acho que, molde de saia jeans aqui, mas sem a pala nas costas, se não me engano. Os moldes, então, estarão sendo fornecidos em 3 arquivos separados. 8 a 16 anos, este modelo que nós fizemos no vídeo. 2 a 7 anos é este mesmo modelo, só que com a cintura na cintura. O cos estará da linha da cintura para cima, não da linha da cintura para baixo como este. O molde adulto é a mesma coisa. Também tem a pala atrás, bonitinho, e a cintura também é da cintura para cima. Existe alguma diferença na modelagem no bolso dos 3 shorts, mas a maneira de costurar é sempre a mesma. Eu fiz com alguma diferença para vocês terem opções. E isso é outra alteração que você pode fazer. Nesse short, por exemplo, se você quiser um bolso faca, você refaz o molde dessa maneira e corta o bolso como sendo um bolso faca, com o desenho de um bolso faca. Apenas um bolso embutido na lateral também. Você refaz o molde e usa o bolso para embutir na lateral. Bom, muito bem, era isso que a gente tinha então para mostrar para vocês hoje. Algumas das transformações que podem ser feitas aqui no molde, vocês já viram nas fotos iniciais. Como em vez de colocar zíper, colocar botões, você faz todo o procedimento do abotoamento de zíper, mas coloca botão em vez de colocar zíper.
alteração para calça comprida, alteração para bermuda, short mais curto, desfiadinho na barra, todas essas coisas que você pode fazer com este molde. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Eu agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.